38ª edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados e magistradas a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito, o objetivo de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a outros juízes e juízas. Hoje vamos conversar com a juíza Augusta Pruchansky Martins Gomes Negrão Nogueira. Ela é titular da 2ª Vara Civil da comarca de Barra do Garças, com graduação em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e especialização em Direito Processual Civil pelo Instituto Mackenzie. A magistrada possui MBA em Gestão Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre ainda em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Desde que tomou posse, isso no dia 15 de junho de 2012, Augusta já atuou nas comarcas de Arenápolis, Nortelândia, Paranatinga e Barra do Garças. Em Barra, inclusive, já jurisdicionou na 2ª Vara Criminal, antes, então, de assumir a 2ª Vara Civil, onde está hoje. Doutora Augusta, seja muito bem-vinda ao programa. Para mim é uma honra aceitar esse convite, especialmente do desembargador Marcos Machado, para contar um pouco da minha experiência, de como foi chegar até aqui em Mato Grosso como magistrada e como vem sendo todos esses anos de carreira. Ok, participa aqui conosco também, ele que é integrante do Conselho Consultivo das Margens, o desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Bem, Fernanda, é um prazer todo nosso, Augusta, recebê-la. Você é uma referência na magistratura desde o início, né? E eu quero tratar com você a respeito disso, do nosso grupo de estudo, que hoje ganhou uma dimensão muito grande, mas eu me lembro, você em Paranatinga, grávida, não sei se era o primeiro ou o segundo filho, 2015, 2016, e você conosco no início do grupo de estudo, eu não me esqueço, assumindo pesquisas, produzindo conhecimento. Então, é uma satisfação que a escola hoje lhe receba exatamente no momento em que você comemora uma grande conquista acadêmica, que é o título de mestre em Teoria e Filosofia do Direito. Meus parabéns e muito obrigado. Ok, vamos lá então. Vou começar com a nossa primeira pergunta. A senhora é pernambucana, né? E antes de vir para Mato Grosso, a senhora foi servidora do Tribunal de Justiça do Pernambuco, certo? Poderia nos contar, então, como é que foi essa experiência? Se foi ali que surgiu o interesse, a paixão pela magistratura? Tem, de alguma certa forma, influência nisso? O direito, a magistratura foram, digamos assim, acasos, paixões da minha vida que surgiram de maneira inesperada. Eu, quando fiz faculdade, eu queria administração, e fazia administração na Universidade Estadual. Mas todo mundo dizia que eu deveria fazer direito, que eu tinha todo o perfil de jurista, então eu fazia de manhã administração e à noite direito. E aí, no decorrer da faculdade, eu me apaixonei por direito, larguei a administração, e dentro da faculdade, a gente, desde a minha época, eu acho que a gente tem poucos magistrados na academia, na faculdade, então a gente sofre uma influência muito grande da advocacia. Então, eu saí da faculdade dizendo, eu vou ser advogada. E, mais uma vez, né, os planos de Deus não são os nossos planos. Foi quando eu recebi o convite para ir trabalhar no Tribunal de Justiça, e eu era chefe de secretaria, o que aqui equivale a gestor. E então foi quando eu fui conhecer um pouco mais da magistratura, do que é ser juiz. E, além de gerir a secretaria, como lá os juízes não tinham assessores, eu fazia, às vezes, de assessora. Sempre quando dava, sobrava um tempo, eles também estavam precisando naquela demanda, em decorrência da minha experiência de escrever, de fazer petições. Então, eu fui auxiliares a fazer tutelas antecipadas, sentenças. E foi aí, nesse dia a dia, que eu me apaixonei pela magistratura e resolvi começar a estudar. Na mesma época, eu também dava aula, já na Universidade Estadual lá,
Então, eu até deixei o tribunal para ficar só ensinando e me dedicando ao concurso da magistratura. E foquei na magistratura e disse aí só estava para magistratura. E, na verdade, ainda tenho um outro acaso, né? Mas, uma vez que os planos de Deus não são nossos planos, eu queria fazer a magistratura federal. E estudava para isso. E aí, minha irmã morava aqui em Mato Grosso, e fez, não, vem fazer aqui, vem fazer aqui, vem fazer aqui. E eu vim fazer com aquela bagagem de estudo da magistratura federal. E passei em 5º lugar aqui no meu concurso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a magistratura estadual, eu disse, é aqui que eu quero ficar. E foi assim, paixão à primeira vista com a magistratura estadual. E até me pergunto hoje como é que um dia eu quis fazer magistratura federal. Ok, vamos lá, Tiago. Maravilha. Augusta, uma das razões desse programa é valorizar os juízes que deixam marcas, desenvolvem boas práticas, ou seja, tem um legado de bons exemplos. E acompanhando sua carreira, você é uma das juízas que ocupa o lugar merecidamente das mulheres na magistratura. Tem feito um trabalho de referência. Eu acompanhei, inclusive, alguns confrontos seus em Paranatinga, mas você tem um trabalho muito, muito específico, né, ou especializado relativo à proteção da mulher contra a violência, né? Parece-me que até tem uma referência de patrulha, né, de defesa da mulher. E eu gostaria que você explicasse para nós essa sua experiência, as iniciativas, o que realmente você pode trazer num cenário de orientação, de recomendação, de multiplicação dessa sua experiência, dessa sua ideia em Barra do Garças. Quando eu cheguei em Barra do Garças, eu fui atuar na 2ª Vara Criminal, que é a vara que tinha competência da violência doméstica. Então, os feitos da violência doméstica iam para aquela vara. E eu já vinha de outras comarcas em que a gente não tinha absolutamente nada de proteção à vítima. Isso era uma coisa que me incomodava. Me incomodava como magistrada, muitas vezes, perceber que aquela medida protetiva que eu dava não era suficiente para inibir ou impedir o ímpeto do agressor. Então, lá em Barra, eu já escutei de mulheres, depois do prazo que o agressor ficou preso, e eu informar ela, olha, vou ter que soltar ele, porque infelizmente ele já cumpriu, inclusive, a pena, preso, não tem mais como eu manter ele preso, e escutar de uma vítima, e agora, quem vai me proteger? Então, isso era uma coisa que me perseguia. Então, quando eu cheguei em Barra, lá já tinha a rede de proteção à violência doméstica, composta por Ministério Público, pelo Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, vários órgãos. E todos tinham o mesmo sentimento, nutria do mesmo sentimento que eu, de assim, a gente precisa fazer mais por essas mulheres. E foi daí que, nas nossas reuniões da rede, nós tivemos a ideia de replicar um projeto, ou um projeto que vinha de Curitiba, que lá tinha uma patrulha que era feita pela Guarda Municipal para atender as mulheres em situação de violência doméstica. Lá em Barra, a gente não tinha Guarda Municipal, então a gente pensou como é que a gente vai viabilizar esse projeto. Então foi quando a gente fez uma parceria com a Polícia Militar, montamos um programa de atendimento dessas mulheres e lançamos a patrulha Rede de Frente Mulher Protegida. E no que consistia esse programa? Todas as mulheres que comparecessem na polícia pedindo medida protetiva, era oferecido esse serviço. O serviço consistia em quê? A patrulha, ela faria uma primeira visita ao agressor e explicaria, olha, foi deferidas essas medidas, se o senhor não pode descumprir. Se o senhor descumprir, a gente vai vir aqui e vai prender o senhor. E as mulheres, eram feitas várias visitas, a depender do grau de risco que elas estavam sofrendo, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal, né? O que não impedia, se houvesse necessidade, de fazer outras visitas. Então, era assim, resumindo, era querendo dizer, agressor, nós estamos aqui, a polícia falava, e para a vítima,
vítima, nós estamos aqui por você, para proteger você. E, então, a gente colocou em prática, até hoje é um grande sucesso. A gente tem casos, inclusive, de agressor que foi preso pela vítima, ou pela vítima não, pela polícia, tentando subir o muro do trabalho da vítima. Ela trabalhava numa casa como babá, ela ligou para a patrulha, ele está aqui, querendo entrar na casa, e a patrulha literalmente pegou ele tentando pular o muro. Então, para a gente, assim, só esse fato que a patrulha conseguiu impedir já para a gente já é motivo de muita felicidade. E daí, depois que a gente implementou, que viu que estava o negócio fluindo, que as vítimas realmente se sentiam mais protegidas, na época, eu acho que quem era responsável pelo ser mulher era a desembargadora Erotides, e aí ela pediu para eu vir falar sobre a prática, e depois foi replicando para outras comarcas do estado de Mato Grosso. Então, foi de Barra, que hoje em dia a gente ouve tanto falar na patrulha, inclusive aqui em Cuiabá, que surgiu essa iniciativa da patrulha. Muito bem. Augusto, outra questão que eu poderia destacar e me trouxe curiosidade, até porque hoje nós estamos estudando, por determinação, inclusive, da nossa presidente, a junção de uma unidade judiciária que agregue os serviços do juizado itinerante e do Sejusc itinerante. Então, é um pensamento que ela tem, que envolve não só a efetividade, mas também a economicidade, porque não se justifica, né, esse paralelo de ações, porque nós somos um órgão público, né, um organismo público, uma instituição, e ninguém quer saber nomes, ninguém quer saber o aparelho em si, né, da movimentação da máquina, que é resultado. A sociedade não quer enxergar a cor, se a pessoa tem esse ou aquele pensamento político, ideológico. A verdade é essa. Ninguém está querendo mais saber. O juiz tem rosto. Eu digo, inclusive, que a grande ação dos juizados, eu estou fazendo essa introdução para a pergunta, tá? Nesse juízo 4.0, é justamente separar as matérias que não exigem produção probatória, as matérias que podem ser julgadas porque são eminentemente de direitos ou documentadas, das questões que envolvem a atuação do juiz, fazer audiência, receber parte. E nesse contexto da justiça comunitária, se nós agregamos ou não numa única unidade judiciária, porque é uma lei que cria a justiça comunitária, e nós sabemos da experiência ao longo dos anos em Cuiabá, ou na capital, inclusive com algumas ações sociais, né? Com viés ambiental, mas, sobretudo, um fundo filantrópico, assistencial. Alguns discutem se isso é papel do judiciário. Se nós não estamos aí executando políticas públicas que cabe ao executivo. Essas questões, elas avançam aí para um campo de discussão interminável. Mas eu gostaria de entender, porque nós temos notícias que você desenvolve ações sociais em Barra, relacionando, né, justamente a essência da atividade judiciária com participação ou dirigida à comunidade local. E é importante, eu sempre digo, ver um juiz ativo, né, que sai do seu gabinete, enxerga a realidade social, ouve. Você sabe, Augusto, aqui a questão da audiência, eu aprendi aqui, né, na nossa atividade judiciária. Fui muitos anos, né, no Ministério Público, tinha a obrigação de atender ao público, né? Mas é interessante que quando você é parte, né, ou você está forjado a ser parte, você recebe uma opinião ou uma versão e você toma a decisão. E a grande oportunidade que o juiz tem, né, justamente porque não é verticalizada a ideia dele ou a visão dele, é horizontal, né, ou panorâmica, ele precisa enxergar com mais amplitude, para isso ele ouve as duas partes. Então, eu acho essencial, né, quando o juiz tem essa atividade voltada à instrução probatória, à descoberta dos fatos, ele ter
esse viés de audição. E audição, e aí o juiz é quase que levado a isso, né? Hoje em dia, quem leva são as partes, né? O juiz não sabe que realmente, se ele fosse se deslocar, fosse escutar, tivesse uma reunião coletiva, ele realmente teria acesso a maiores informações e, com certeza, teria a liberdade de escolher aquilo que ele tem que descobrir. Não é apresentado a ele de forma até engessada. O senhor vai ouvir esta e aquela pessoa. E eu queria saber, né, de onde surgiu essa sua iniciativa, por quê, quais são os alcances sociais, o que você pode colocar como uma expectativa, inclusive para que nós possamos levar, através do nosso programa, essa experiência para outras comarcas. Desembargador, a justiça comunitária, eu estou no 3º ano, né, como coordenadora da justiça comunitária lá em Barra do Garças. E, assim, é um trabalho, para mim, extremamente gratificante. A gente está mais perto da sociedade. Assim, a gente pegou ainda, quando eu iniciei como coordenadora, eu ainda peguei um período da pandemia. Então, o jeito que a justiça comunitária encontrou durante a pandemia, durante o fim da pandemia, de estar próximo da população, da sociedade, foi justamente através dessa filantropia que o senhor mencionou, né? Então, a gente fez várias campanhas, ainda faz várias campanhas lá em Barra, não esquecendo da função primordial da justiça comunitária, que é estar perto da sociedade, que é levar informação à sociedade, que é trazer a sociedade para o judiciário quando ela necessita. Mas eu acho que esse leque que abriu com a pandemia levou, assim, aproximou ainda mais o judiciário da sociedade, porque às vezes as pessoas têm medo do judiciário. Você fala em judiciário, fala em prestar depoimento, as pessoas têm medo, as pessoas acham que vão acontecer alguma coisa com eles têm uma visão. A sociedade, de uma maneira geral, ela tem uma visão deturpada, assim, do juiz, principalmente tem algumas notícias mais recentes. Então, eu acho que a justiça comunitária foi primordial para, digamos assim, humanizar um pouco mais o juiz, né? E não só humanizar o juiz, levar um pouco aqueles que precisam, independente de quem tem responsabilidade, se seria o executivo, se seria o Ministério Público. Eu acho que a gente pode fazer uma parte da gente, não só como juiz, mas como cidadão também. Então, lá em Barra, o que precisa a gente faz. Agora mesmo a gente vai ter um evento no dia 12 de outubro, junto com a Polícia Militar, a gente vai fazer uma festa, já é o 2º ano que a gente faz uma festa para as crianças lá, com tudo que tem direito, com lanche, brinquedo, presente. Já fizemos arrecadação para as pessoas em situação de rua de roupa, de cobertor, distribuição de sopa. Eu acho que isso também é uma maneira de levar justiça, né? Se a gente for falar o conceito de justiça, o senhor sabe que é bem amplo, até muitas vezes é difícil de falar do conceito de justiça, mas eu acho que é um pouco da gente levar justiça, sim, para a sociedade, aquela sociedade que está em situação de vulnerabilidade, né? E aproveitando o gancho que o senhor falou da instrução, da gente estar mais perto, de não ficar tão perto, só com aquelas testemunhas selecionadas pelas partes, eu recentemente tive uma experiência que até mudou um pouco a minha visão. Eu peguei uma ação que era uma invasão coletiva, e por conta da ADPF, de uma resolução do CNJ, agora a gente tem que fazer uma vistoria prévia antes de tomar qualquer decisão, e vai para a comissão. Então, eu fui na invasão, né, e conversei com cada uma das famílias ali daquela invasão. Tirei foto, percebi a realidade, porque o que chega, como o senhor disse, o que chega no papel para a gente é a verdade que a pessoa resolveu escrever ali para o juiz. Quando você tem testemunha também, algumas, infelizmente, são instruídas, ou vêm com o intento de beneficiar aquela parte que rolou. E quando o juiz se desloca ali do gabinete, como eu fiz, e fui até o local da invasão, consegui perceber que as coisas não eram do jeito que estava no papel lá. E eu até falei, quisera eu ter a possibilidade e o tempo e a disponibilidade para toda ação possessória, toda ação que pede para tirar alguém de dentro de uma casa, de um lote, eu pudesse ir lá
e fazer essa vistoria e verificar o que realmente está acontecendo. Muda a nossa percepção, muda aquela percepção fria que a gente tem ali no papel. Então, eu acho que cada vez mais, em que pese, como o senhor disse, essa discussão de é papel de juiz, não é papel de juiz, isso é papel do executivo, isso é caso do Ministério Público, mas assim, para a gente ir lá julgar, eu acho que a gente tem que estar mais perto do problema de uma maneira não parcial, não é parcialidade, não é defender lados, mas é ser mais sensível à causa e a conseguir visualizar a causa além do papel. Augusta, eu vou... Só um pouquinho, Fernanda, deixa eu concluir isso aqui, porque eu vou dar um testemunho pessoal. Foi muito bom te ouvir, porque é importante encontrar o tamanho da justiça comunitária e nós entendemos o que nos cabe nesse contexto. Agora, eu tiro da sua fala uma lição, e esse programa tem esse propósito, né, da gente também fazer chegar aos ouvidos dos nossos dirigentes algumas situações que podem ser resolvidas. Nós temos juízes e juízes, no sentido de que há aqueles que pensam como você, como eu, que é preciso se deslocar, preciso ir até o local do problema, ouvir, conversar com as pessoas, no nível de equilíbrio, na conversação, de diálogo, não só de imposição, de inquirição, como alguns arbitrários fazem numa instrução, né? E até querer prender as pessoas que vão ali, na verdade, para, de alguma forma, colaborar com o esclarecimento dos fatos, mas sem ignorar que alguns são orientados ou têm propósitos, e a gente precisa ter maturidade e inteligência para saber discernir quem é quem. Mas eu quero te dizer que quando promotor agrário, eu tive uma experiência muito rica com o colega hoje, Pedro Sakamoto, que era o juiz agrário. Ele tinha uma disposição incrível, né? Porque ele está quase para se aposentar, né? Ele tem quase 20 anos a mais que eu. Então, eu identificava essas pessoas que têm mais idade, né? E fisicamente, em tese, né? Eu teria que dobrar a caminhada dele, mas se ele anda 10, eu tinha que andar um pouco mais, porque são quase 20 anos, né? E é incrível a disposição dele fazer a inspeção, ir a campo, e isso não poderia deixar de fora nesse compasso a atuação. E eu tive essa experiência que você revelou, de ouvir essas pessoas. Foi aí que eu aprendi o conceito de ocupação, né? A ocupação pela terra e invasão, né? A distinção clássica que hoje move o direito agrário ou a reforma agrária. E aí eu diria para você o seguinte, Augusto, nós precisamos entender, por termos juízes de juízes, que alguns têm esse calibre social, essa preocupação, que não dormem bem com as injustiças sociais, com os dramas sociais. Mas eu tiro uma dica aí, na verdade, espero que isso seja pensado. Há juízes talhados para a sua missão, como você exemplificou, né? Você se sente bem com isso e traz experiências e resolve. E outros que não saem do fórum, que têm medo de ir numa unidade prisional, não vai para uma audiência pública, mas eles têm outras virtudes que talvez a gente não tenha. Tá? Eles conseguem baixar processos porque fazem uma leitura fria, tá? Não quer dizer que está errado, né? Uma leitura racional, eu quero me referir, e julgam. Tá? Isso é importante para a magistratura de hoje, com essa tecnologia, com esse acesso à documentação e aos argumentos num clique. Então, hoje eu penso, Augusto, sinceramente, que nós tínhamos que ter juízes das comarcas com essa função ampla voltada ao social, que é aquele que vai instruir o processo, que vai ouvir a vítima, que vai ouvir o infrator, que vai ter uma jurisdição dentro da sua atividade de produção de conhecimento, de resolução, e aquele que pode ficar na casa dele, é em Barra do Garças mesmo. Enquanto um fica no fórum, atende, ele quer isso, porque é o resultado dele, mas ele tem causas específicas, a gente tem que entender isso, o número de processos vai ter que ser menor, e eu insisto com esse tema, Augusto, porque há 12 anos que eu estou no tribunal, e toda discussão que envolve distribuição de competência, pergunto, qual é o número de processos? Quantos processos tem o juiz tal? Não é assim. Um processo, por exemplo, uma vara de crime organizado de tráfico de drogas, se tem 100 processos, ele equivale
a quase 3 vezes mais. Por quê? Porque nós temos organizações por trás do tráfico, associações organizadas ou associações para o tráfico. Então, eu quero tirar desse nosso diálogo o seguinte: nós precisamos entender e fazer uma separação seguinte: de toda a demanda que é levada, aquilo que é possível resolver sem audiência, sem atuação física do juiz. Lembra-se quando nós tínhamos o princípio da identidade física do juiz? O juiz estava obrigado a ficar com aquela causa. Hoje não existe mais, há muito tempo já houve uma reforma legislativa, mas hoje mais ainda, que é o juiz digital. A gente não quer saber nem o nome dele, quer saber se ele tem a autenticação oficial do tribunal e a prestação judicial é apresentada. Eu quero dizer a você o seguinte: manda 5.000 processos para ele vai resolver. Mas que nós tenhamos 5, 10 ou 15 ou 20 nesse contexto imenso que envolve repercussão social e que nós abrigamos, né, uma solução que realmente vai ser importante para aquela pessoa, para aquela condição, para aquela situação de vulnerabilidade, eu diria até de carência humanitária, né, que nós vemos nas ruas. Então, meus parabéns por essa sua experiência. Fernanda, por favor, senão eu fico falando demais aqui. Doutora Augusta, a senhora recentemente passou a fazer parte das redes sociais de forma mais ativa. Queria que a senhora explicasse, né? É um programa, é um quadro, a gente sabe que a senhora fala sobre direito semanalmente para os seus seguidores. Como é que tem sido essa experiência? Na verdade, como é que surgiu essa ideia? E o que é importante também, qual é o feedback que a senhora tem tido para o público para o qual a senhora fala, né? Bom, como eu falei, eu lá em Recife eu dava aula. Dei 6 anos de aula na Universidade Estadual de lá. E aí, quando cheguei aqui, por conta da magistratura, a gente vai para cidades pequenas, fui para Arenápolis, Nortelândia, e depois para Pararantinga, que não tinha faculdades onde eu pudesse lecionar. E então, quando eu cheguei em Barra, comecei a ser chamada para dar palestras, para conversar com os alunos, para fazer audiências simuladas. E aí sempre surgia dúvidas dos alunos, questionamentos, queria que eu falasse mais. E, recentemente, eu terminei o mestrado na UERJ e aflorou essa vontade de dar aula. Mas, às vezes, a gente não consegue compatibilizar nosso trabalho como magistrados, horários, com dar aula na faculdade. Então, atendendo a pedidos dessas pessoas, desses alunos, dos estudantes que sempre pediam para eu falar mais, eu comecei a ser um pouco mais ativa nas redes sociais apenas para trazer mais informações a eles, de novidades jurídicas, indicação de livros. Aí tem semanas que eu faço uma brincadeira com eles, trago as novidades jurídicas em termos, faço uma enquete de certo e errado, e acho que tem mais erro, eu vou lá e explico. Então, falo um pouquinho do que de como é ser magistrada, do qual é o dia a dia da magistratura, trazer um pouco mais de informação e, principalmente, trazer o que o desembargador... o objetivo desse programa, né? Deixar o magistrado mais conhecido, a função do magistrado, quem é ele, o que é que a gente faz, desmistificar um pouco tudo que gira em torno do magistrado, da magistratura do judiciário. Então, é basicamente isso que eu faço nas minhas redes sociais, falar um pouco da magistratura e trazer novidades, principalmente na área de processo civil e civil, as novidades dos tribunais superiores ou alterações legislativas sobre essas temáticas. Augusta, sobre isso, eu queria até uma curiosidade, né? O CNJ regulamentou, eu não sei se por resolução ou é uma recomendação, eu ouvi isso porque eu não sou ativo em rede social, não tenho, entendo muito pouco. Eu brinco que eu fui um dos cidadãos brasileiros que inspirou o CNJ a editar a resolução dos excluídos digitais, né? Que realmente eu tenho uma dificuldade até provocada por mim, que eu ainda gosto, né, de uma leitura impressa, porque eu gosto de sublinhar, eu gosto de fazer comentário, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, como eu já vi alguns colegas, interagir por celular e decidir, dar sentença e despacho aqui no celular. Então, essa é um mundo, né, que eu não me incluí e acredito que não consiga pelo tempo que eu tenho ainda, já de idade, não quer dizer que eu não possa aprender, mas
perspectiva na magistratura. Eu tenho um tempo que eu já delimitei para dar um corte, né? Mas eu queria entender, aclarar essa regulamentação do CNJ. Até que ponto o juiz está ou não autorizado, o que ele pode e não pode, em termos de redes sociais, o seu Instagram, o seu Facebook, ou mesmo participando, por exemplo, de páginas, né, que são criadas para fazer uma espécie de orientação escrita. Me orienta, por favor, que eu espero que sirva também para outros tantos magistrados a respeito. Bom, as vedações que a gente já tem normalmente, querendo se manifestar sobre casos que estão sob nossa jurisdição, decisões de colegas, a não ser que seja de maneira acadêmica, e especificamente das redes sociais, a principal delas, e que inclusive a gente vê que o CNJ está batendo, é a manifestação político-partidária, né? Nem de maneira indireta pode, e o principal também é o coach. A gente já tem colegas que foram penalizados, e o que seria? Seria o assessoramento direto para concursos, aquele assessoramento individualizado para concursos. Então, você se manifestar de uma maneira geral, sem aquele viés de dar um assessoramento para os seus, digamos, seguidores ou o público que está ali vendo, aí é permitido. Então, as principais vedações são essas. Uma espécie de assessoramento, ou de coach, como chama, manifestação político-partidária, você fazer críticas a decisões de outros colegas, ou mesmo se manifestar sobre seus casos, né? Os casos que estão sob sua jurisdição. Então, na verdade, tem delimitação a respeito daquilo que se pode, né? Isso. Bem clara, objetiva. Claro e objetivo. Aquilo que não está previsto, digamos, restrito, aí há uma liberalidade do juiz fazê-lo. Claro que sempre mantendo o decoro, a dignidade do seu cargo. Também não dá para você ir postar na rede social coisas que vão contrárias, né? Ao que se espera do juiz, você postar numa festa embriagado ou algo do tipo, também não seria possível. Esses excessos, né? As pessoas confundem a rede social e terminam se excedendo, exacerbando, e também os excessos são proibidos. Muito bem. Fernando, eu vou para a minha última indagação, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas aí você fica à vontade aí para a conclusão. A pergunta que está já prevista a você, eu quero ressaltar também uma outra colaboração muito importante que a Augusta nos deu logo no começo do grupo de estudo, nos idos de 2014, quando nós criamos o GEMAN, né? A união das duas escolas, a SMARG e a EMAN. Eu estava à frente da EMAN e o desembargador Paulo da Cunha à frente da SMARG. Né? Nós começamos apenas com 6 juízes, né? E a Augusta estava conosco, né? Era uma das juízas, acho que foi a primeira juíza do grupo, viu, Augusta? Não estou recordando, mas você parece que foi a primeira a aderir, se não a primeira, a segunda. E nós fizemos aí alguns encontros embrionários, né? E o que me chamou a atenção, embora já tenha dito no início, né, para saudá-la, né, era o esforço dela de vir do interior, gestante, né, e assumir algumas posições. Hoje está mais distante, né, Augusta? Ficou um pouco mais distante, acho que os filhos já cresceram, né, nesse tempo todo, mas eu queria ressaltar, sobretudo, porque nós continuamos crescendo, o nosso grupo, hoje liderado pela colega Elícia, incansável, né? Então, eu gostaria do seu testemunho, a sua avaliação nesses anos todos como integrante do grupo, como é que você mandaria, digamos, um recado para esses colegas que nos assistirão sobre essa experiência, sobretudo de convivência, de troca de experiências, sobretudo porque nós temos aí pelo menos 30 novos colegas na magistratura. De 2 anos para cá, né? Quando eu entrei no grupo, eu confesso que de início eu fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, será que eu dou conta
né, de participar desse grupo. Como o desembargador falou, eram poucas pessoas, a gente fica mais em evidência. Eu sempre questiono minha capacidade, mas, de fato, participar do grupo, eu posso dizer que o grupo me agregou mais do que eu agreguei o grupo. Porque, como eu falei, né, a gente vai para o interior, a gente não tem acesso a cursos para melhorar uma pós-graduação, ou mesmo mestrado, tanto que eu só consegui fazer um mestrado agora. Então, participar do grupo me fez voltar a estudar de maneira mais acadêmica mesmo, não só estudar para o processo, e me fez aprender com os outros colegas, porque a gente tinha estudos, eram debatidos, então a gente não esperava, até por ser poucas pessoas na época, a gente não esperava o colega fazer sozinho e trazer. A gente ia estudar também um tema para poder estar apto a debater ali e chegar às conclusões e aos enunciados. Então, todo esse tempo que eu estou num grupo, assim, é ainda um tempo de grande aprendizado. E como o desembargador falou, agora ampliou. Então, a gente, no próprio grupo de WhatsApp, tem debates sobre decisões, sobre temáticas, sobre o dia a dia da gente. Aí, o desembargador, agora as coordenadoras do grupo sempre fazem. Vamos estudar, então, esse tema. Então, é sempre um momento de conhecimento, a reunião, e não só a reunião. O debate ali, naquele dia a dia, sobre determinados tópicos, sobre determinado tema. Então, assim, é uma maneira, principalmente para aquele, como o senhor falou, que está iniciando, de se manter atualizado de maneira acadêmica, de estar se obrigando a estudar. E porque geralmente a gente entra em comarcas que estava muito tempo sem juiz. No meu caso, já estava, acho que 8 anos sem ter concurso aqui no Mato Grosso. Então, a gente estava com as comarcas, muita gente acumulando. Então, a gente entra aquela avalanche de processo e a gente quer resolver, a gente está com sede de resolver, né? E de colocar em dia aquela comarca. E esquece um pouco esse lado de estudo, da academia, do aprendizado. A gente fica ali estudando o que precisa para resolver aquele processo. Então, eu acho que, principalmente para quem está iniciando, é uma ótima maneira de você não perder o ritmo do estudo, não ficar para trás no conhecimento. Para mim foi super válido e é uma honra até hoje participar desse grupo. E nós agradecemos, viu, Augusto, toda a sua contribuição e esse testemunho. Fernanda. Como a senhora gosta de redes sociais, vai aqui um termo que a gente sempre usa, né, doutora? Hashtag fica a dica, não é? Os novos magistrados, né? É isso aí. Vamos lá. Agora uma pergunta, digamos assim, de cunho mais pessoal, mas que tem total relação com a carreira. A senhora, obviamente, tem outros afazeres fora da magistratura, né? É casada, tem filhos, dona de casa, enfim, tem outras obrigações, outros compromissos. E eu acho que essa fala sua agora a seguir, respondendo essa uma pergunta, também vai ficar como uma dica ou como um conselho para essa turma de novos magistrados, né, que vai ingressar agora. Queria que a senhora falasse como é que a senhora se organiza, como é que a senhora consegue ser aquela mãe dedicada, esposa dedicada e também atuar na magistratura de forma eficiente, garantindo aquela prestação jurisdicional célere, enfim, né? E, lógico, com aquele toquezinho feminino, né? Vamos lá. Bom, não é fácil. Não é fácil acumular tantas atividades e ser mãe e ser esposa. Assim, o que eu tento é ser o mais organizado possível. Eu separo um tempo para estar nos meus filhos, e quando eu estou com eles, eu tento estar integralmente com eles, e eu separo o tempo para me dedicar à minha profissão, ao meu trabalho. Então, eu acho que é definir esses tempos, porque se você deixa tudo tumultuar, você nem vai fazer o seu trabalho, nem vai ser mãe. O marido, coitado, fica um pouco à deriva aí, porque apesar de terem crescido, meus filhos ainda são pequenos, ainda demanda muito da mãe. E gostar do que faz, gostar de ser mãe e gostar da magistratura. Eu sou apaixonada pelo que eu faço assim, com gosto. Qualquer depoimento que eu escuto, assim, de alguma coisa que eu fiz profissionalmente, que fez bem a outra pessoa, isso, assim, me deixa realizada. Voltando aqui à questão da rede social, uma vez eu fiz um post
fazendo um resumo sobre o uso capião. Tudo que já tinha sido trazido do STJ sobre o uso capião, o que era, os prazos, as decisões do STJ. E aí veio uma pessoa que não tinha nada a ver com direito, uma pessoa que me seguia, a mãe de um coleguinha. Nossa, eu não sabia disso que você estava me dizendo, e o advogado tinha dito tudo contrário, e a gente tem direito ao uso capião, não sei o quê, pelo que você está dizendo. Então, isso é muito gratificante, saber que uma informação que você deu fez diferença na vida de alguém. Por mais que a decisão ela tenha uma decisão judicial, ela sempre dá favorável a um e contrário a outro, mas ali você está dando uma resposta a alguém que precisava de uma resposta. Então, isso é gratificante. Então, eu acho que quando você faz o que você gosta, você consegue organizar para o próprio ser mãe, né? Quando você gosta de ser mãe, quando você gosta de ser uma esposa, quando você gosta de ser magistrado, qualquer outra coisa que eu me dispus a fazer, eu acho que, por mais que seja difícil, às vezes eu digo, parece que eu estou equilibrando pratos, né, nos palitinhos, mas no fim tudo dá certo. E assim, é cansativo, mas tanto como mãe, quando você escuta um eu te amo do seu filho, mamãe, eu tô com saudade, ou essa questão do profissional também, quando você tem uma resposta, não falo nem elogio, porque a gente não trabalha para receber elogio. É uma coisa que eu sempre trabalho, tanto com minha assessoria como os servidores da minha vara. A gente não está trabalhando aqui para o presidente do tribunal, a gente não está trabalhando aqui para o corregedor, a gente está trabalhando aqui para a população. E é isso que a gente tem que ter em mente. Tá? Então, quando você atende um telefone, você tem que atender o telefone de uma maneira com boa vontade, muitas vezes sabendo que quem está ali do outro lado da linha não tem conhecimento. Quando eu pego uma minuta que um assessor fez para mim com uma palavra difícil, eu falo, você acha que a população que pegar um cidadão, por exemplo, pegar um rurícola, vai entender essa palavra aqui? A gente está falando para ele, não estou falando para o advogado. Então, é sempre pensar nisso. Para quem a gente está prestando o nosso serviço. Ok, perfeito, viu? Desembargador, por favor, sua despedida aí para a gente encerrar. Bom, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, né, de tê-la, inclusive coroando essa participação, né, com a conquista desse título importante que a Smarges proporciona numa junção de forças, né? Começou com a desembargadora Euripides, desenvolvendo um projeto pedagógico, ensaiando, né, toda uma preparação com seleção, e depois vem a segunda parte, a parte efetivamente da contratualização e da viabilidade ou implementação, e fechamento com a desembargadora Helena Maria, titulando 11 magistrados, sendo 3 desembargadores, salvo engano, e os demais juízes de primeiro grau. Então, é uma oportunidade que a gente quer ressaltar o exemplo, né, especialmente da Augusta, que, como você disse, Fernanda, né, mulher, mãe, com todas as variantes domésticas, né, para cuidar dos seus afazeres, concilia e consegue dar bons exemplos da judicatura e também da academia. Então, minhas congratulações efusivas a ela, que merece todo o nosso reconhecimento por essas conquistas e pela oportunidade hoje. Nosso muito obrigado de tê-la no programa. Doutora Augusta, a senhora agora, se quiser se despedir ou falar algo que não tenha falado ainda, que a gente não tenha estimulado, perguntado, fique à vontade para a gente encerrar, por favor. Eu queria agradecer o convite e queria agradecer especialmente ao desembargador Marcos Machado por todas as oportunidades acadêmicas que ele já me proporcionou, como o grupo, como ele falou, em um momento que a gente estava fora da gravação, que ele me mandou para Brasília para participar de um evento que teve. Para mim foi a primeira vez que eu participei de um evento dessa natureza, em que a gente debatia os temas e trazia enunciados que iam servir de parâmetro para a magistratura nacional de maneira geral. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui, estar falando um pouquinho do que é ser magistrado, da minha vivência, da minha carreira, e espero que tudo que eu falei aqui
possa não só animar os novos colegas, animar eles a também entrar no GEMAN, e há outras pessoas também que assistam, que não são magistrados. A gente sabe que muita gente, que o número de pessoas no concurso de magistrado diminuiu, até pela a falsa percepção que a gente tem da magistratura. Então, eu espero que, de alguma maneira, eu possa ter contribuído para as pessoas. Ok, chegamos, então, ao final de mais uma edição. Essa é a 28ª do Por Dentro da Magistratura. Obrigada, desembargador Marcos Machado. Obrigada, doutora Augusta Frutiansky. Eu acho que eu acertei o nome, né? E eu queria agradecer também à nossa equipe técnica e lembrar sempre que todas as outras nossas edições estão nos nossos endereços virtuais do Tribunal de Justiça e também da SMAGES, aqui no rodapé. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.